Minhas irmãs e meus irmãos, um bom dia para todos vocês. Eu quero apresentar para os irmãos a 11ª pergunta, que é: fui omisso? Fui omisso? O texto, eu prefiro ler o texto neste momento, antes de começar a falar, para poder explicar para os irmãos com mais tranquilidade o que essa pergunta quer nos ensinar. O texto, a partir do versículo 33, diz assim: se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele. Meus irmãos, essa pergunta, se Jó foi omisso, se referindo à omissão de Jó, ele está querendo dizer, no seu contexto, no seu momento, a sua defesa diante dos seus adversários, e apresentando também a sua defesa diante de Deus, é que ele não foi omisso em relação aos seus pecados, ele não foi omisso em relação às suas transgressões, porque Jó era um homem que, apesar de conhecer a lei e ele entender toda a questão do pecado, toda a questão da lei do Senhor, apesar de tudo isso, ele sabia que ele deveria se arrepender sempre quando ele estivesse errado. Toda vez que ele cometia um pecado, toda vez que ele errasse, Jó estava disposto a se arrepender diante de Deus, voltar para trás, olhar para o caminho certo e deixar o caminho errado de lado. E além disso, Jó não foi omisso em relação à sociedade, em relação às pessoas que conviviam com ele. Ele assumia o seu erro, ele assumia o seu pecado, ele não tinha vergonha de pecar, porque ele sabia que pela sua natureza falha, sua natureza inclinada para o mal, ele tinha consciência da sua natureza pecaminosa, e por isso ele não se envergonhava, ele assumia, apesar de saber que era um erro, apesar de saber que ele estava errado, ele assumia o seu erro, e ele diz na sua oração que ele nunca foi omisso. Meus irmãos, um grande problema que nós temos hoje na nossa sociedade é a questão da nossa autoimagem. Nós nos preocupamos demais com a nossa imagem. Nós nos preocupamos demais em manter as formalidades e de manter sempre a nossa imagem em alto conceito com as pessoas. E isso às vezes pode ser um problema, meus irmãos, porque isso muitas vezes nós podemos querer encobrir problemas, poderemos querer encobrir pecados com vergonha, com medo do que pode vir a acontecer, retaliações. E o que Jó nos ensina nessa questão da omissão é de que nós não devemos ter medo quando nós erramos. Nós devemos assumir os nossos erros. Nós devemos, além de assumir os nossos erros diante das pessoas, quando nós erramos, nós devemos assumir principalmente os nossos erros diante de Deus. Colocar nas mãos de Deus os nossos pecados e pedir perdão, derramar o nosso coração arrependidos pelo nosso pecado, pelo nosso erro. Essa sensibilidade, meus irmãos, às vezes muito nos falta. Essa sensibilidade de enxergar o pecado, de saber que o que nós cometemos em determinado momento, ou o que nós falamos, ou o que nós pensamos, é um pecado. E ter sensibilidade para isso, meus irmãos, é saber que o próprio Espírito Santo está trabalhando em nossa vida, o Espírito Santo está nos moldando, nos corrigindo para nos fazer melhores à imagem de Cristo, para que nossa caminhada cristã tenha um alvo objetivo, que é Cristo, que é o nosso alvo principal de vida, de conduta, de tudo. Meus irmãos, não podemos ser omissos. Não podemos ser omissos. Temos que reconhecer os nossos pecados, temos que reconhecer os nossos erros diante das pessoas e diante principalmente de Deus, porque é Ele
o grande, maravilhoso Deus que nos perdoa de todo mal, que nos limpa do pecado, que nos liberta de todo mal, de todo pecado, e que o Senhor, com essa palavra, nos abençoe, meus irmãos, nos livre, nos torne pessoas livres, maduras em Cristo. Que o Senhor abençoe você, a sua família, em nome de Jesus.